Oi, aqui é a Lohane. Hoje nós vamos fazer a leitura de um gênero textual diferente. Vamos ver lá no final se vocês adivinham qual é? Então vamos lá. Antonieta de Barros, a parlamentar negra pioneira que criou o Dia do Professor. Uma das 3 primeiras mulheres eleitas no Brasil, sua bandeira política era o poder revolucionário e libertador da educação para todos. Por Aline Torres. Um menino no interior do Maranhão comemora o 15 de outubro, assim como uma menina gaúcha. O Dia do Professor é celebrado em todo o Brasil. Sabem esses estudantes quem é a extraordinária heroína brasileira que criou a data? Seus feitos, sua história? Sabem os professores desses estudantes algo sobre ela? Ou será que esta personagem fantástica, mulher e negra, foi invisibilizada? Antonieta de Barros foi excepcional. Está entre as 3 primeiras mulheres eleitas no Brasil. A única negra. Foi eleita em 1934 deputada estadual por Santa Catarina, mesmo ano que a médica Carlota Pereira de Queiroz foi eleita deputada federal por São Paulo. 7 anos antes, Alzira Soriano havia sido eleita prefeita num pequeno município do Rio Grande do Norte, o primeiro estado a permitir disputas femininas. Expoente da ideia anárquica de que as mulheres deveriam ter direito ao voto, a bióloga Berta Lutz trocou inúmeras cartas com Antonieta na década de 1930. Vale lembrar, Antonieta foi eleita menos de meio século após a abolição da escravatura e apenas 2 do sufrágio, que deu às mulheres direito ao voto facultativo. Num país fortemente preconceituoso quanto à classe, cor e gênero, tinha orgulho de sua história. Nasceu em Desterro, como era chamada Florianópolis, no dia 11 de julho de 1901. A bandeira política de Antonieta era o poder revolucionário e libertador da educação para todos. O analfabetismo em Santa Catarina, em 1922, época que começou a lecionar, era de 65%. Isso que o Estado, sobretudo pela presença alemã, aparecia com um dos índices mais altos de escolarização do país, seguidos por São Paulo. Segundo conta Carla Leonora Danci Nunes, na sua dissertação de mestrado, Catarina teve 3 filhos e os sustentava como lavadeira, serviço comum às mulheres negras da época. Também teve, com a ajuda financeira de Vidal Ramos, uma pequena pensão para estudantes. Foram esses jovens que ensinaram as letras tardiamente para a curiosa Antonieta. Alfabetizada, mergulhou por conta própria no universo dos livros. Professora formada, tinha 17 anos quando fundou o curso particular Antonieta de Barros, com o objetivo de combater o analfabetismo de adultos carentes. Sua crença era que a educação era a única arma capaz de libertar os desfavorecidos da servidão. Sua fama de excelente profissional, no entanto, fez com que lecionasse também para a elite nos colégios Coração de Jesus, Dias Velho e Catarinense. Se existissem barreiras, lá estaria Antonieta para rompê-las. Sua defesa acirrada pela educação fez com que ocupasse as páginas dos jornais. Além de professora, virou cronista. Não havia outra mulher em posição semelhante no Estado. Em 23 anos de contribuição à imprensa, escreveu mais de 1000 artigos em 8 veículos e criou a revista Vida e Lhoa. De seus opositores nos jornais e nas bancadas, ouviu que mulheres não deveriam opinar, pois nasceram para servir. Que a natureza não dá saltos, cada ser deve conservar-se no seu setor,
e a finalidade da mulher é ser mãe e ser rainha do lar, e que não seguisse o exemplo de Anita Garibaldi. Mas aqueles homens brancos e política não a intimidaram. Antonieta era forte, mulher de fibra. Não havia quem tivesse argumentos para calá-la. As calúnias eram rebatidas com intelecto e destreza nos artigos assinados sob pseudônimo Maria da Ilha. Sua caneta era afrontosa. Escrevia sobre educação, os desmandos políticos e a condição feminina. Dizia que as mulheres não deveriam ser virgens de ideias. Honesta, enérgica e humana, era respeitada e admirada por seu espírito de justiça. Tinha voz numa época que as mulheres eram silenciadas. Escreveu 2 capítulos da Constituição Catarinense, sobre educação e cultura e funcionalismo, até ser destituída do cargo pelo golpe de Getúlio Vargas. Em 1937, publicou o livro Farrapos de Ideias. Os lucros da primeira edição foram doados para a construção de uma escola para abrigar crianças, filhas de pais internados no leprosário Colônia Santa Teresa. A obra teve outras 2 edições. Uma das poucas frustrações da carreira de Antonieta foi não ter cursado o ensino superior. Seu sonho era a faculdade de Direito, exclusiva para homens. Mas na política ela brilhou. Foi eleita novamente em 1947. Desde sua vitória, apenas outras 15 mulheres ocuparam uma cadeira na Assembleia de Santa Catarina. Nenhuma negra. Antonieta ainda não teve herdeira de luta. A primeira grande lei educacional do Brasil foi sancionada por Dom Pedro I em 15 de outubro em 1827, um marco para a educação brasileira. A data era comemorada informalmente, mas foi um projeto de Antonieta a lei que criou o Dia do Professor e o feriado escolar nessa data. Lei número 145, de 12 de outubro de 1948, em Santa Catarina. A data seria oficial em outubro de 1963, pelo presidente da República, João Goulart. Outras leis importantes foram concessões de bolsas de cursos superiores para alunos carentes e concursos para o magistério, para elevar o ensino público e evitar apadrinhamentos. Antonieta deveria ser uma espécie de Frida Kahlo brasileira. Foi defensora das mulheres numa sociedade conservadora, negra e mulher numa terra de oligarquias, mestre de centenas de jovens da elite branca que jamais deixaram de reverenciar sua cultura e personalidade. E é a prova que não são apenas as manifestações de raiz açoriana que sustentam a cultura de Florianópolis. A grandeza da vida, a magnitude da vida, gira em torno da educação, escreveu em seu livro. Seu nome deveria ser conhecido por cada criança que homenageia seus professores no 15 de outubro, por cada mulher que exerce seu direito ao voto e disputa vagas nas eleições. Por fim, por cada brasileiro que sai às ruas indignado com os preconceitos de cor, classe e gênero. Sobre o gênero desse texto, vocês descobriram qual é? Quem disse notícia tá meio certo. Foi publicado no jornal É o País, no caderno Opinião. Mas não é somente uma notícia, se trata de uma reportagem. A reportagem é diferente da notícia porque se aprofunda mais no tema tratado. Nesse caso, a vida da Antonieta de Barros. Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje. Um beijo e tchau!